que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez, sou branca de olhos e cabelos castanhos. Em cada episódio, entrevisto um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de viver em outro país. Hoje vamos para Oslo, na Noruega. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de eu apresentar a minha entrevistada, convido você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais, por onde a gente pode trocar uma ideia, ok? O nome é o mesmo, Brasileiros Longe de Casa. Vai lá que você me acha. Bora viajar? A capital da Noruega fica à beira de uma imensa baía e é cercada de florestas e lagos. Oslo também faz bonito na qualidade de vida. Há alguns anos, conserva o maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Reza a lenda que é um lugar em que a felicidade bate ponto. E é lá que vive há mais de 15 anos a carioca Gisele Poimitis. Gigi, seja muito bem-vinda. Por favor, faça rapidamente sua audiodescrição e depois me diga quem é você na fila do check-in. E me diga também se eu falei o seu nome corretamente. Olá, Marta. Obrigada pelo convite. Eu sou uma carioca de cor parda, cabelos e olhos castanhos, alta, magra e vim para a Noruega em 2008. Sim, meu nome está correto. Beleza, esse sobrenome, né, que eu fiquei meio na dúvida. E me diz como é que você foi parar aí na Noruega. Me conta essa história. Bem, olha só, eu vou começar assim, vou tentar resumir porque a história é longa. Quando eu morava no Brasil, eu sempre fui interessada em línguas, né? E a forma que eu encontrei para aprender melhor o inglês era me corresponder com diferentes pessoas do mundo inteiro. Então, eu gostava também de receber cartas. Então, eu tinha amigos de carta, apesar da internet já existir naquela época. Então, eu recebia cartas de amigos da Alemanha, uma menina da Finlândia com quem eu me correspondo até hoje. E uma dessas pessoas foi um sueco que ele decidiu ir para o Brasil depois de um tempo que a gente já se comunicava, mas não tinha nada a ver comigo. Ele foi mochilar pela América do Sul. Uau! E nesse passeio dele com os amigos, ele parou no Rio, me encontrou, me conheceu, né? Nós éramos apenas amigos. E o negócio ali, aconteceu alguma coisa que ele ficou assim apaixonado. Alguma química. E ele desistiu de continuar a viagem com os amigos pela América do Sul e optou por morar no Brasil um tempo. Aí, gente, adoro uma história de amor. Não é? Que delícia! Linda a história, se tivesse dado certo, né? No final das contas não deu, mas faz parte da vida. Faz parte também. Deu certo, só que por um tempo, exatamente, mas deu certo, isso aí. Né? Eu digo que eu não me arrependo do que aconteceu, porque foi bom enquanto durou, mas realmente é aquela coisa, né? Ele morou um tempo no Brasil e depois ele foi para uma missão, porque ele era soldado, tinha uma missão na Libéria. E ele foi para lá. Então, a história é linda, né? A gente se comunicava. Foi muitos momentos, assim, de tensão, de tristeza, porque ele ficou lá um tempo, depois voltou para o Brasil. E foi muito vai e volta até decidirmos nos casar. E aí, ele se mudou para a Noruega e eu vim com ele. E ficamos juntos durante 4 anos. E aí foi quando nós percebemos que não éramos realmente feitos um para o outro como nós achávamos no início. Então é isso que eu digo, né? Amor é uma loteria. Eu não me arrependo pelo que aconteceu, mas como eu já estava aqui já estava integrada à cultura, eu decidi ficar. Olha só! Pois é. E aí eu já vivenciei coisas diferentes aqui na Noruega, né? Casada com um sueco e depois solteira, divorciada, né? Diferentes fases. Mas depois de um tempo aqui eu acabei conhecendo um outro norueguês.
E aí eu já estava super integrada à cultura e é com ele com quem que eu estou agora, com quem eu tenho minha família. Que bacana! Pois é. Então, uma história de amor linda. Linda. Outra história de amor, né? Eu acho que acontece, a vida é assim, né? Amor é uma loteria. É isso. Quando eu conheci o sueco, eu realmente achava que era a minha cara metade. Mas... Cara metade. Agora, Gisele, esse tempo que vocês se divorciaram, vocês se separaram, você chegou a pensar em voltar para o Brasil? Foi fácil ficar aí? Você já tinha como é que... Porque legalmente também isso às vezes é complicado, não? Eu já tinha o visto permanente já há um tempo, né? E eu, no caso, eu decidi ficar porque eu já tinha aprendido a língua. E eu pensei, voltar para o Brasil é voltar a estaca zero novamente, né? Requer uma readaptação ao Brasil, porque eu já estava super integrada aqui à cultura, já tinha o meu emprego. Assim que eu cheguei, eu já comecei, que eu não queria depender de marido, no caso, né? Eu já cheguei já trabalhando. Então, eu pensei bem. Não foi fácil também, né? Porque uma coisa é você mudar para um país junto com um parceiro, né? Com quem você mora, te ensina mais sobre a cultura. E outra coisa é você voltar, ficar sozinha, ainda mais num país em que é mais, né? Eu tinha amigos, sim, mas os familiares estavam... Mas a cultura é diferente da nossa, é muito né? diferente. O modo de receber é diferente. Super diferente. E você trabalhou até no início numa creche para se integrar de forma mais rápida, né? Isso. A falar a língua, né? Exatamente. Eu vi isso no seu Instagram. E até engraçado que eu tenho uma entrevistada, não sei se acho que da Alemanha, que ela fez a mesma coisa. Ela foi trabalhar até de babá para aprender. As crianças estavam alfabetizando. E eu me lembro que eu ter perguntado a ela, mas você sabia um pouquinho de alemão? Ela falou, Marta, nem bom dia. Exatamente, foi igual a minha experiência. E eu lia os livros para as crianças da maneira que estava escrito, e elas não entendiam, pediam para repetir, eu repetia, aquilo me ajudou muito. Que beleza. E eu fico pensando que realmente, né, porque você está se alfabetizando junto, estou quase fazendo um hashtag Fica a Dica aqui para quem está se mudando. Exatamente, junto com as crianças. Mas foi isso também com você? Foi. Junto com as crianças? Não, na verdade, assim que eu cheguei, eu já tinha acesso ao curso gratuito, né? E aí eu já comecei aprendendo a língua, mas o curso em si é aquela coisa, né? O aluno que faz o curso, na verdade, porque o curso não era tão bom, né? Eu mal falava no curso, mas nele eu aprendi a gramática. E era só 2 vezes por semana. Então eu pensei, não, ficar em casa comigo não dá, o tempo tá passando. E eu, assim, na primeira semana eu já tentei fazer com que os meus documentos estivessem legalizados e saber quanto, porque eu fui formada em psicologia. Mas como a área da saúde aqui requer, no caso, eu teria que voltar a estudar, né? 2 anos. Entendi. E eu tive que fazer essa escolha, voltar a estudar e depender do meu marido para tudo, ou eu digo financeiramente, e ele não era uma pessoa... Sim, claro. Não tinha muito... Eu acho que ele não poderia pagar por isso, né? Somente, sozinho, pelo apartamento, por tudo isso. Eu já decidi querer fazer o meu próprio dinheiro para ajudar. Sim, o seu caminho mesmo, né? E que bom que você fez isso, então, né? Eu escolhi, exatamente, eu escolhi a outra opção, que era trabalhar. E aí, o que eu pensei? Eu sei falar português, o que eu tenho de especial? Sei falar português e gosto de crianças. E eu fiquei sabendo que aqui faltava muitas pessoas nas creches. Então eu mandei logo o meu currículo para as creches que eram perto de onde eu morava. E nessa experiência eu já tive um não, porque eu não falava norueguês. A mulher riu da minha cara, que eu liguei falando inglês com ela. E aí eu já tive aquele baque, né? Uma sensação negativa. Por ter sido rejeitada, porque eu não falava a língua, mas minutos depois ela me ligou falando, não, manda o seu currículo, manda o currículo para ver se de repente você pode nos ajudar. E na mesma semana eles me chamaram. Então eu trabalhava nas creches somente
quando eles precisavam de ajuda, quando alguém ficasse doente, era muito frequente. Entendi. E foi lá que eu aprendi sobre as crianças vinham sempre para mim e falavam: você já sabe falar norueguês? E eu falava: não. Todo dia era isso. Você fala norueguês agora? Eu não. Era assim, todo minuto, né? Mas eu entendia muita coisa. E lá foi onde eu passei, assim, os maiores dos meus perrengues. Né? Porque Conta um perrengue, adoro. O primeiro, assim, eu já cheguei tendo que... Porque eu ajudava em diversas situações, né? Aí ela falou assim: olha, aqui nós precisamos que você bote as louças na máquina. Foi a primeira vez que eu vi uma máquina de lavar louças na vida. Eu nem sabia como botar as coisas ali. Porque foi em 2008, né? No Brasil não era comum, eu não sei como tá agora, mas não era comum. Eu falei assim: gente, o que é isso? Como é que eu ponho isso aqui? Eu botei tudo errado. E no início, a mulher falava comigo com um dialeto que, pra mim, eu pensei: gente, ela tá falando... Por que essa mulher tá falando francês comigo? Que ela falava de um jeito assim, Godebras. Eu falava: meu Deus, ela acha que como meu nome é Gisele, eu sou da França. Eu passei, acho que uns 6 meses falando oui pra mulher. E, quer dizer, depois é que eu fui me dar conta que era um dialeto de Bergen, que é uma cidade aqui na Noruega. E eu achando que a mulher estava falando francês comigo. Porque, na verdade, não bastam as dificuldades da língua, né? Da língua oficial, mas ainda tem os dialetos, né? Ainda tem os dialetos. E eu aprendi a língua relativamente bem, rápido. Mas nesse período da creche, eu passava muitas situações assim de, por exemplo, eu ler um comunicado na porta de que eu entendia logo, ok, van kopper, água e copos de água. Eu falei: é algum problema na tubulação, algum problema de, sei lá o que é. E na verdade estava escrito que as crianças estavam, tinha um caso de catapora na creche. E eu ainda falando com a mulher que eu conhecia uma pessoa que podia ajudar lá sabe? Foram situações assim, porque eu tentava, eu falava inglês, né? Quando não dava, eu passava pro inglês. Mas eu tentava falar norueguês logo do início. Então, foi assim que eu aprendi tão rápido a língua. Em 4 meses, eu já estava me atrevendo a falar. Olha, mas que beleza. Mas ainda passo dificuldades, porque o país é pequeno, mas as pessoas falam o norueguês de diferentes formas, né? São dialetos, muitos dialetos. Aí não é fácil, né? Dificulta e seu muito. Primeiro contato, assim, com a creche foi também um primeiro contato, assim, cultural, né? Alguma coisa te surpreendeu, assim, na creche? Porque parece que eles dão muito valor ao contato com a natureza. Teve alguma coisa assim que você falou: opa, aqui é diferente, isso é diferente mesmo? Tudo para mim, tudo foi muito diferente, né? Primeiro, eles querem que as crianças sejam muito independentes muito cedo. Então, esse foi o meu primeiro choque, assim, na creche. Porque eu querendo ajudar, eu tendo aquele instinto maternal muito aguçado e fui criada de forma, assim, muito protetora, né? Minha mãe era muito protetora, daquele tipo: não, você tem que estudar, Eu tirava só o prato da mesa e lá eu já vendo as crianças de 2 aninhos botando a lancheirinha na geladeira, pendurando os casacos onde tinha que pendurar, sabe? É uma coisa que me assustou muito, assim, de ver como que eles eram tão independentes tão cedo. E o outro choque foi que numa dessas, assim, ao ar livre, que eles são muito, como você mesmo disse, são muito ligados à natureza. Então, a gente ficava muito tempo fora, mesmo no frio. Então, eles chegaram pra mim, assim que eu cheguei, e falaram: olha, você vai usar esse macacão. Eu usava um macacão horroroso, sabe, de frio, mas era tipo, todo mundo usava aquilo que vai do pé à cabeça, assim, sabe? Bem, uma coisa assim, bem exagerada. E o meu, inclusive, tinha um furo
eu pegava só, que eu achava assim, todo mundo usava o mesmo. Eu peguei um que tinha um furo pra saber que aquele era meu, sabe? Mas era aquela coisa, você pega aí era um furo bem nas nádegas, eu pegava esse e lá ia eu. Ficava do lado de fora com -10 e morrendo de frio, né? Porque eu já cheguei... Não segura, né? Segura, mas eu acho que eu não tinha, talvez, o sapato adequado que hoje eu sei que eu deveria ter usado na época. E aí, quer dizer, ficavam do lado de fora. E o maior choque que eu ia mencionar é que muitas crianças, assim, caem, né? E eu ia sempre lá ajudar. Aí uma das funcionárias chegou pra mim e falou: olha, Gisele, tente não fazer isso, porque a gente quer que as crianças só recebam ajuda quando realmente tenham se machucado. E aquilo ali, pra mim, foi um choque, né? Porque eu acho que quando uma criança cai, a gente tenta, né? Eu ficava sempre, tudo bem com você, tadinho, sabe? Né? E eles já não querem... Soprava o machucado, né? Que é uma coisa que não se deve fazer, mas se faz. Não é? É uma coisa, assim, incrível. O que eu menciono é que é um curso intensivo de viking, pra ser viking. É para os fortes mesmo, Para os fortes. É uma coisa, assim, que eu vejo... Mas esse contato com a natureza eu acho fenomenal, né? As crianças aqui já crescem já sabendo... meus filhos, por exemplo, eu tenho um de 4 e outro de 6. E eles já sabem tipos de folhas, de árvores. Eu não sei nenhuma. Eu sei uma, para falar a verdade. E eles já reconhecem tudo isso. Árvores, pássaros, sabe? Eles têm que bacana, hein? um contato com a natureza muito... Eu acho isso positivo demais. Próximo, né? Muito próximo. E você educa seus filhos assim, nessa moda autossuficiente ou a moda brasileira? Pois é, aqui tem a mistura, que eu não consegui me libertar, né? Eu fui criada dessa forma, super protetora. Inclusive, eu até mostrei isso no site, no Instagram que eu tenho, né? Que eu vejo que quando, por exemplo, as crianças aqui sobem em árvores, fazem algo assim que pra mim parece ser um pouco perigoso, eu já sou a brasileira que fala: desce daí, menino, sabe? Eu desespero. Mas eu percebi depois de um tempo aqui que os pais são do tipo... sabe, falam super baixo e nunca se alteram quando vem a criança numa situação dessas. E eu tento eu sou a mistura agora, que eu tento Entendi. sabe? Eu Se tento policiar um pouco, né? Eu tento não berrar como eu fazia antes. Eu guardo e só rezo. Eu fico assim, meu Deus, segure, meu Deus. Porque isso realmente... Segura na mão de Deus, Segura na né? mão de Deus. Que eles realmente... Eu sinto que aqui rola uma leve diferença entre uma criança... Assim, entre eles e uma criança criada aqui com os pais noruegueses, sabe? Porque aqui realmente há uma pequena influência brasileira de mãe protetora, que eu imagino que nem todos sejam assim, mas eu sou, né? Eu realmente sou. Ô, Gisele, você falou agora de uns posts que você colocou. Aliás, seu Instagram é muito divertido. Depois a gente vai dar o endereço. Você tem uns posts que você brinca com a história da xenofobia, né? Às vezes faz o papel de uma imigrante vitimista que acha que os nativos não aceitam bem quem é de fora e tudo. O que tem de verdade, o que tem de brincadeira nesses posts? Você já se sentiu discriminada? Bem, então, foi até legal você ter mencionado isso, porque quando eu publico algo positivo sobre a Noruega, sempre tem algum brasileiro que vem dividir algo negativo, que já sofreu xenofobia, que acha que o povo aqui é muito xenofóbico. Eu já não percebi os noruegueses dessa forma. Pelo contrário, eu acho que eles são muito... eles aceitam os estrangeiros de forma muito positiva.
Mas eu acho que isso também tem um pouco da gente, de dentro, né? Que algumas pessoas podem já agir de forma que eu sou estrangeira, e eles vão achar isso de mim, né? Eu acho que Isso isso é um preconceito ao contrário, né? eu acho que isso não, já vão me pode ver acontecer diferente. isso, mas é lógico que existe xenofobia aqui, existe, mas eu nunca tive nenhuma experiência negativa a tal ponto de chamar os noruegueses de xenofóbicos, assim, de generalizar dessa forma. E eu acho que, na verdade, eu me senti muito bem recebida pelos noruegueses. Eu só senti, talvez, alguma vez, assim, por exemplo, uma coisa que eu sinto é que quando eu falo. Isso foram poucas vezes, né? E também eu acho que isso depende do dia, quando você está tendo um dia ruim, isso pode influenciar. Eu fui pedir uma coisa num café e a atendente, eu falo em norueguês e a atendente, ao me ver estrangeira, me responde em inglês, como quem diz. Não, eu não estou entendendo seu norueguês, vou responder em inglês. Pois quando me fazem isso, se eu vivencio isso, eu vou lá e falo, olha... Eu continuo falando em norueguês, mas o engraçado é que teve uma vez que eu vivenciei isso e achando que a pessoa estava me provocando, né? Você não é estrangeiro, não é norueguês, então eu vou falar inglês contigo. Seu norueguês é muito ruim. Eu penso, o que eu pensei, né, na hora. Sim, e na verdade era a menina que não sabia falar norueguês, né? Então ela era americana. Então, quer dizer, eu acho que a gente também tem que entender sobre a cultura, vir bem assim de forma flexível, com a mente aberta, porque a gente entendendo um pouco mais da cultura, a gente vê que eles naturalmente não são pessoas calorosas como os brasileiros. Eles preservam tanto o espaço do outro, querem respeitar, né, o espaço do outro de tal forma que eles podem ser vistos como mais frios. Mas eu não os vejo assim, eu consigo... eu, na verdade, assim, dando um resumo, eu nunca vivenciei xenofobia aqui na Noruega. Sempre falam, nossa, seu norueguês é muito claro, é muito bom. E sempre que eu falo que eu sou do Brasil, eles falam de um jeito positivo, querem saber mais sobre a cultura. E muitas das vezes, como os noruegueses são muito viajados, muitos deles que já foram ao Brasil, eles mostram uma paixão pelo país, sabe? Que bacana, legal. Então, bacana. Essa é a minha perspectiva, né, dos noruegueses. Eu não... É claro que cada um pode ter mas a maioria... Uma experiência. A maioria dos meus amigos, eles também não vivenciaram xenofobia dessa forma, como algumas pessoas me informam pelo Instagram, né? E Gigi, qual é o hábito norueguês que você, quando chegava aí, criticava e hoje faz igual? Bem, deixa eu ver. Eu imagino que seja... Peraí, deixa eu pensar, porque eu tô aqui há tanto tempo que eu já nem sei mais quem eu sou, sabe? Peraí. Qual é o típico norueguês? O típico norueguês, Entendi. Eu diria que, olha, a pontualidade é uma coisa que, pra mim, não existe a possibilidade de chegar 5 minutos atrasada. Né? Isso eu criticava... Você já incorporou isso, né? Você achava que era muito rígido, hoje você acha natural. Hoje eu acho natural. E até porque quando eu voltei ao Brasil, eu fui chamada para um aniversário, cheguei lá quando o pessoal ainda estava arrumando a festa, fiquei com muita vergonha, porque eu esqueci Essa disso. É a típica vergonha alheia, Ai, né, também. Meu Deus, eu falei, meu pai, eu esqueci que no Brasil era assim, né? Que, na verdade, a pessoa não deve chegar na hora marcada. E aqui... O Brasil tem vários fusos horários, com todo carinho. Quando você marca uma consulta médica também, com todo carinho aos médicos, mas o horário, o relógio dos médicos também anda sempre, em outro ponteiro, exatamente. né? Então já começa. Mesmo quando a hora é marcadinha, a gente já se prepara. Aqui já olha, outra coisa que eu sinto, assim, muita diferença. Quando eu vou ao médico, aquele horário mesmo. Pode até, sei lá, atrasar uns 5 minutos. Aí eu já começo a reclamar.
5 minutinhos eu já tô reclamando. Mas outra coisa que eu faço também, que eu criticava muito aqui, que é o barulho. Eu achava assim, nossa, agora qualquer barulhinho eu já começo a reclamar, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sou um pouco, é de fase também, porque eu gosto de barulho, assim, eu gosto de um ambiente animado. Mas tem dias que eu fico, nossa, que essa pessoa aqui falando no telefone dentro do ônibus, que absurdo. Então, quer dizer... eu não... E a maneira, a maneira de marcar encontro aí também é diferente, né? Você não fala a semana, não tem... Como é que funciona isso aí? Explica pra isso gente. Que eu também... É uma coisa que eu acabei me adaptando muito rapidamente, mas eu criticava assim que eu cheguei que eles marcam pelo número da semana. Então, por exemplo, você tá livre na semana 23? Sabe? Uma coisa assim, eu falei, gente, como assim? 23? O que é isso? E aí é que os calendários já vêm com o número, né, da semana. Isso a gente precisa de calendário para checar o dia, né? Então, tudo. Sim, porque eu não sei nem que semana que a gente tá do ano. Pois é. Né? O ano tem 52 semanas, né? Exatamente. Mas eu não sei nem que semana que a gente tá. A gente tá gravando esse podcast. Olha... A gente tá aqui em outubro de 2023. Semana 41. Eu já tenho aqui a semana certinha. Semana 41. Pois é. A gente... Reuniões é sempre assim, sabe? No trabalho. Olha, vê se todos podem na semana 44. Então, tem que ter um calendário lá disponível para saber qual é o número da semana. É baseado assim no número. Eu achei isso muito estranho no início, né? Porque... É diferente, né? E é marcado com antecedência, né? As coisas geralmente não são aquela coisa... Não é aquela coisa muito impulsiva. Eles não são impulsivos, né? É uma coisa assim bem programada, com antecedência. Bem programada mesmo. E as coisas são burocráticas? Por exemplo, as coisas do dia a dia diferentes do Brasil. Se você quiser cancelar uma assinatura da internet, por exemplo, aqui você tem que separar o dia inteiro e no final do dia você descobre que não conseguiu ainda cancelar. Aí a coisa, já que são tão organizadinhos, como é que funciona? Não, isso aqui é sensacional. Cancelamento de assinatura é a coisa mais fácil de se fazer, né? Isso eu já gosto muito disso. Eu não sinto saudade da burocracia do Brasil. Se é uma coisa que uma das coisas que eu realmente não sinto saudade é isso, né? E aqui é super simples. É você ligar e a pessoa fala, tá ok. Eu até achei, foi assim a sensação de reclamar por... mas só isso? Vocês vão me deixar assim sair tão fácil? Não vão querer... Não tem uma musiquinha? Não tem nada. Não vai passar para outra atendente, eu tenho que repetir tudo de novo. É impressionante, é super prático. Olha, só dá o número o número da identidade. Do contrato, e pronto, da identidade. Acabou. E isso é em relação a quase tudo aqui, né? Eu acho que uma coisa que pode não funcionar muito bem é que em julho tudo fecha, né? Então isso já aí pode acontecer de por exemplo, se você está esperando a resposta de uns documentos que vão ser analisados aí pelo sistema público aqui na Noruega. Eles trabalham menos no verão, justamente para curtirem mais o verão, né? Porque o inverno aqui é tão longo, mas é isso. Não seriam tão... Aí em julho você tem uma tolerância maior, não é tudo tão rápido, porque não está tudo funcionando a 100%, Exatamente, né? Isso. Em julho... Entendi, o horário é reduzido. Tudo é mais difícil encontrar em julho. Agora, é verdade que na Noruega o governo dá um benefício para quem é celíaco, né? Quem tem intolerância, porque os produtos sem glúten realmente são mais caros, parece que em todo lugar do mundo, né? Eu até costumo brincar dizendo que quando você tira alguma coisa do produto, ele fica mais caro. Sem açúcar é mais caro. Isso. Sem lactose é mais caro. Sem glúten é mais caro. E aí parece que eles têm um benefício, o governo dá um benefício a quem é celíaco, é isso mesmo? Tem um benefício. Eu fiquei sabendo porque a minha cunhada, ela tem, né? Ela tem essa restrição. E ela
recebe uma ajuda do governo justamente porque é mais caro, os produtos são absurdamente caros, né? Quando a gente recebe visita dela aqui, a gente tem que comprar comida sem glúten e aí a gente vê como que realmente os preços são altos. Recebe mensalmente esse valor, mas só o que ela faz ela viaja para a Suécia, porque lá eles não dão essa ajuda, mas eles fazem com que os produtos sejam mais baratos. Então, quer dizer, ela ganha dos dois lados, né? Porque ela recebe legal. daqui... Ela compra, porque ela recebe em dinheiro mesmo. Em dinheiro, né? E eu não me lembro exatamente do valor, mas é correspondente ao que ela gastaria se ela... Porque ela realmente tem que comprar coisas mais caras, né, no mercado. Eu acho isso mais do que justo. Inclusive, tem até ajuda para as mães que têm filhos com TDAH, né? Porque as crianças, como são mais ativas, né? Isso, podem destruir, por exemplo, as roupas podem ficar mais destruídas com mais rapidez. Então, elas também recebem um apoio do governo mensalmente até os 18 anos para que elas possam comprar mais roupa de cama, coisas do tipo. Gente, que bacana isso, hein? Isso é muito bacana. E já que a gente falou de glúten e tudo, você teve alguma dificuldade com a alimentação? Não, olha, diz pra gente aqui, dá uma dica pro turista, que prato que ele não pode deixar de comer quando for aí em Oslo? Ah, sim. Olha, comida aqui, eu não acho... Bem, o que eles comem muito é peixe, né? Peixe com batata. Não tem aquela coisa do arroz, né? É tudo com batata e legumes. E também tem aquela almôndegas com batata, legumes e um molho, né? É uma coisa... E você não teve dificuldade, então, com eu não tive dificuldade, feijão, porque olha que engraçado, eu não gostava muito de feijão no Brasil, mas é aquela coisa, né? Você só dá valor quando sente falta. Então depois quando não tem, depois de um tempo aqui eu comecei a sentir. Então no início, como era novidade, eu gostava de tudo. Nossa, que gostosa essa almôndega com batatas, que delícia esse salmão com batatas. Agora eu já tô assim, eu fico... Depois de um ano aqui, a gente começa... Pelo menos comigo, não foi aquela saudade imediata. A mudança, na verdade, me fez com que eu curtisse o que é o estranho. Eu gostava das coisas diferentes, né? Então, eu não tive muita dificuldade de adaptação, não. Para mim, tudo era fenomenal. Essas 4 estações diferentes. Agora, o que me pesou mais foi depois de um tempo aqui, assim... Agora, com uns 15 anos, é que eu tô mais... vamos dizer, uns 12, é que eu comecei a sentir mais falta do Brasil, assim, no sentido de que realmente o Brasil... Sempre que eu vou pro Brasil, eu vejo que, nossa, que povo maravilhoso, que delícia, que calor humano. Mas eu sinto um pouquinho de falta daqui, né? E aí, quando eu tô aqui, aí é que eu sinto muita falta do Brasil. E realmente, o feijão é uma coisa que agora virou diariamente a nossa comida. Eu sempre quero comida brasileira. Né? Querida, muito, só você sentir falta. A gente está chegando ao final do nosso podcast, tá uma delícia, mas a gente tem um tempo, né? E eu sempre costumo perguntar: o que o brasileiro pode ensinar ao norueguês? E o outro lado da moeda também, o que o norueguês pode ensinar ao brasileiro? Olha, deixa eu pensar. O estilo de vida escandinavo é algo que eu admiro muito, né? Porque são pessoas muito simples e com um senso, assim, de igualdade muito aguçado. Pessoas com mais dinheiro, que não mostram que tem. Diretor de empresa fazendo cafezinho para os amigos de trabalho. Então, eu acho que aqui não tem essa coisa, né, de muita diferença. E eu acho que o brasileiro poderia, né, aprender isso com os noruegueses. Certamente. A simplicidade, no caso, porque eles são pessoas muito simples. Eles não têm muita aquela coisa de mostrar o que tem. E também, eu acho que eles são pessoas muito diretas, honestas.
eu não digo que brasileiro também não é, né? Mas só que existe aquela coisa de jeitinho brasileiro na nossa cultura. Então, a honestidade é uma coisa que eu prezo bastante aqui. E os noruegueses podem aprender a celebrar mais a vida como os brasileiros. Porque eles respeitam tanto o espaço do outro que parecem ter medo, sabe? De falarem com estranhos. E muitas vezes pode sair coisa boa disso, da gente se comunicar com estranhos, por que não? Então eu acho… E essa coisa de ser mais alegre mesmo com os problemas, eu acho que é esse lado que os noruegueses podem aprender com a gente. Legal, Gigi. Olha, valeu. Gigi, dá o endereço da sua página para todo mundo se divertir como eu me diverti. Como eu me divirto, né? Tá ótimo. Olha, o nome meu no Instagram é Gigi Noruega, todo junto, né? Gigi Noruega, e é uma página de humor, onde eu mostro de forma, assim, bem humorística as minhas experiências aqui na Terra do Gelo. Legal. Obrigada, muito obrigada por esse papo, foi muito gostoso. Valeu, gente, valeu, Gigi. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast e entre em contato comigo lá no Instagram, @brasileiros longe de casa. Eu espero vocês no próximo episódio. Beijos e tchau!